Diz assim o texto de 1 Samuel, no capítulo 18, do 1 até o 5. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, após a derrota do gigante Golias e a grande e portentosa vitória que Deus tinha dado a Israel por meio das mãos de Davi, Saul tinha convidado para estar com ele. Então, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. De modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Nós estamos diante da primeira aparição no texto bíblico sobre a amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas nós conhecemos pelos vídeos anteriores que eu deixei aí na playlist de 1 e 2 Samuel, que era o filho de Saul, o possível herdeiro do trono, possível porque ele não seria. Deus não tinha uma aliança com a família de Saul para serem uma dinastia em Israel. E Jonatas não estava nem aí para isso. Jonatas era um rapaz que temia a Deus radicalmente. Jonatas amava o Senhor. Veja os vídeos anteriores que você vai ver como que ele se empenhava, especialmente aquele vídeo onde ele vai dizer que o rei Saul tinha turvado a terra, turbou a terra, deixou a terra preocupada com um jejum ridículo que papai Saul tinha feito. Então Jonatas tinha um caráter elevado, porque ele amava o Senhor de todo o seu coração. Aí esse menino que tinha esse caráter elevado, que não estava nem aí se ele seria o próximo rei, ele só estava querendo fazer acontecer as coisas do Senhor, que invocou o seu pai. E esse é o maior desejo da minha vida, sabe, gente? Que meus filhos não fiquem encontrando em mim um meio de me idolatrar, um meio de falar, ele foi o melhor pai do mundo. É gostoso ouvir isso dos filhos, mas o meu maior desejo é que os meus filhos vejam Deus em mim. Porque aí a nossa relação ela vai ficando muito superior, porque Jonatas conseguia ver o Senhor na vida do seu pai Saul. A população, a herança, o que ficou escrito, a tradição cristã, judaico-cristã, via em Saul um homem desembestado, mas Jonatas, conquanto tivesse uma visão equilibrada e tenaz acerca do pai, a única visão de fato que Jonatas tinha acerca de Saul é que Deus havia convocado o seu pai para ser rei em Israel, e por esse Deus que fez essa graça tão imensa, Jonatas era grato. E aí Jonatas peitava o seu pai quando era preciso, mas ele estava sobretudo fazendo as guerras do Senhor. E vai dizer, os estudiosos vão dizer, que Jonatas era pelo menos 20 anos mais velho do que Davi. Então se Davi tinha aí uns 18 anos quando ele derrubou o gigante Golias, então Jonatas talvez estivesse lá com seus 38 anos, já era um guerreiro, já era um homem experimentado, digamos assim. Se Davi tinha 20, Jonatas tinha 40, Aí você tem de um lado este ser humano maravilhoso chamado Jonatas, que temia ao Senhor com todas as suas forças, com todos os riscos que ele podia correr e não estava nem aí se ele seria ou não o futuro rei de Israel. Esse menino que temia ao Senhor, ele se encontra com um outro menino. Jonatas tinha lá os seus 38, 40 anos, e Davi tinha seus 18, 20 anos. Ele se encontra com esse jovem, ousado, temente a Deus, que pelo Senhor derrubou o gigante Golias. E aí o que acontece quando duas pessoas assim se encontram? Vai acontecer isso. A alma de Jonatas se ligou, se fundiu, se confundiu com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou seja, o que eu fizer por esse menino eu estou fazendo por mim e vice-versa. Então houve essa ligação desses dois santos homens de Deus. Esse é o primeiro ponto. Claro que os mortos não podem falar, mas é claro que a gente vai vendo aqui, quando você vai vendo outras descrições do texto bíblico, a gente vai vendo que este sentimento
profundo que Jonatas tinha por Davi, quando a gente vai olhá-lo do ponto de vista humano, ele dá algumas ferramentas para você pensar num homoerotismo, pelo menos por parte de Jonatas. Porque os dois se encontram secretamente, os dois fazem contratos, o Jonatas sempre preocupado com a vida de Davi. O que a gente pode ver aí? Quando o Jonatas ele vai morrer em meia guerra, porque ele morre, né? O Davi no seu lamento vai dizer: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu me eras amabilíssimo, o teu amor por mim superava o amor de mulheres. Até dizendo assim, a minha relação com Jonatas era uma relação tão sublime, tão maravilhosa, que era melhor do que um relacionamento de um homem e uma mulher. Até porque naquelas épocas as mulheres precisavam recorrer, até para sobreviver, elas precisavam recorrer à concorrência, às vezes à traição, à falsidade, que era como elas tinham como sobreviver. Por outro lado, um homem como Davi, que tinha várias esposas, não era necessariamente um homem que gostava de mulheres, porque este é um dado que a nossa cultura precisa entender. Um homem que se relaciona com várias mulheres é porque ele não gosta de mulher. Quem gosta de mulher, quem ama uma mulher, vai ser fiel a uma mulher. Mas na nossa sexualidade caída, o que os homens fazem? Eles querem uma mulher do seu lado para lhe dar filhos, por status, seja lá por que for. Eles supostamente querem essa mulher para se apropriar delas, mas eles amam mesmo se relacionar com outras pessoas, podem ser homens, homoafetivos, animais, qualquer outro ser, porque o homem, em última análise, não se percebe gostando de mulheres no mundo caído. A gente tem de ter isso em mente, porque nós estamos aqui diante de algo que é sublime e ao mesmo tempo é algo que é humano. O que é sublime aí? O amor de Deus é elevadíssimo, tanto na vida de Jonatas, que já vinha fazendo as guerras do Senhor, quanto na vida de Davi, que no nome do Senhor derrubou o gigante Golias e passou a gozar da confiança de todo mundo. E esse amor é tão grande que os comentaristas até vão dizer, que o versículo 3 diz assim, ó: Davi e Jonatas fizeram aliança, e aí Jonatas se despoja da capa que vestia e a dá a Davi. Os comentaristas vão dizer que esse dar essa capa de guerreiro para Davi significa proteção. Mas não para aí, como também a armadura, que vai significar a segurança, a espada, que vai significar a eficiência, né? A eficácia, o arco, que vai significar o poder, e o cinto, que vai significar a amizade, dizem os comentaristas. Mas olha só, é um pacto tão íntimo, tão pessoal e ao mesmo tempo tão profissional e ao mesmo tempo tão espiritual, que a gente pode contemplar todas as coisas aqui juntas. A gente vai vendo aí uma relação que surge a partir de dois homens que são fiéis a Deus, mas uma relação que talvez da parte de Jonatas poderia haver aí uma homofilia sublimada, uma homoafetividade sublimada. E aí, claro, Deus, que é o Deus bondoso com Jonatas e com Davi, livra Jonatas, porque Jonatas uma hora vai acabar falecendo numa daquelas batalhas pelas quais era necessário ele passar. Mas o Davi percebia esse amor infinito que Jonatas tinha por ele. Mas o que eu quero conversar com você aqui, você que ainda permanece assistindo este vídeo, porque talvez se eu falar aqui de homofilia sublimada, homofilia transformada em amor de Deus, em pacto pelas guerras do Senhor, tem gente que já saiu do vídeo e já foi embora. Mas você que permaneceu até aqui, eu quero te convidar a pensar exatamente nisto. Deus, quando nos chama para a sua obra, quando confia a nós uma palavra, Ele nos convida com toda a humanidade que somos e temos. O que é isso? Deus convida tagarelas para serem pregadores, ou convida pessoas mudas para serem pregadores. Deus convida mulheres eficientes, com liderança, mas que talvez teriam uma tendência a traírem. Ele convida essa mulher para ser líder de alguma coisa. Deus convida um homem com tendências obsessivo-compulsivas para liderar um projeto na obra dele, para neste projeto trabalhar isso com ele. E Deus também convida uma pessoa que de repente olhasse para outra assim: puxa, Davi, 20 anos mais novo do que eu, menino corajoso, à moda do mundo
latino à época, estamos falando aí do século X a.C. mais ou menos, e era muito comum na Grécia Antiga o homoerotismo. Eles nem chamavam de homoerotismo, porque o que era a masculinidade na Grécia Antiga, ou em muitos povos antigos? Era o fato de que um homem era casado com uma esposa para ter com ela filhos, mas a masculinidade consistia também em que esse homem amasse outros iguais. Daí os filósofos na Ágora terem as suas homoafetividades, que não era necessariamente chamado de homossexualidade. E aí isso iria variar de lugar para outro. Por exemplo, em alguns lugares, essa homofilia sublimada, transformando-se em filosofia, em água, alguma coisa assim, era tolerada, mas não podia ter a conjunção carnal. A pederastia era visto algo como uma baixeza moral. Mas mesmo assim, mesmo isso sendo visto como baixeza moral por parte dos gregos, dos filósofos, alguma coisa assim, isso era praticado, era igual na nossa cultura, onde a maioria dos que me assistem aqui são contra a violência contra os animais, mas comem carne. Então era assim, a gente é contra esses amores entre homens, tem alguma coisa esquisita aí, mas eles praticavam, porque a homofilia ou o homoerotismo era na verdade uma complementação da masculinidade, né? O cara era casado com uma mulher, mas ele tinha direito de amar a um igual. Isso era assim feito de maneira tácita no cotidiano, né? Mas não é disso que eu quero falar aqui. Eu quero dizer que Deus, quando nos visita, e aí ele visitou Jonatas e Davi, ele nos visita em toda a nossa humanidade. Então, se Jonatas tinha tendências homoafetivas, não tem problema. Isso tudo foi transformado pelo Espírito Santo que o habitava em uma amizade sincera por aquele menino Davi. Por outro lado, Davi, que era tímido, ao mesmo tempo era guerreiro, poderia se tornar estúpido, ele foi aprendendo a se conduzir prudentemente. Isso é muito comum, porque isso aconteceu com o próprio Davi lá na frente, né? Davi, já rei em Israel, o que vai acontecer? Ele cheio do Espírito Santo, um rei raro como ele se tornou, e aí ele muito cheio do Espírito Santo se flagra desejando também uma outra mulher cheia do Espírito Santo, com aquele corpo maravilhosamente lindo, se banhando, mulher cujo nome era Batseba. A gente fica sabendo que os dois iriam ter algum encontro, porque quando você vai ver na dinâmica das coisas, o marido de Batseba, Urias, ele já vivia nas guerras mesmo, então os dois iriam se encontrar. Mas, como é que aquilo começa? Davi olha para aquela mulher linda se banhando e ela, talvez cheia do Espírito Santo, é chamada à casa do rei e ela fica afeiçoada por ele, como que pensando, puxa, um homem raro desse, que mulher que não desejaria? Aliás, ele é desejado por muitas mulheres neste reino e eu estou tendo a chance de ter intimidade com este homem santo. Claro que aqui eu estou falando de um adultério, né? Davi foi punido por este adultério. Mas o que eu estou dizendo é que a dinâmica da história vai mostrando que eles iriam se encontrar lá na frente. Davi é que botou o carro na frente dos bois. Então, assim como Davi, no alto da sua santidade, acabou cometendo um adultério com uma mulher tão santa quanto ele, tão temente a Deus quanto ele, muito possivelmente aqui, no sentimento de Jonatas por Davi, existia um sentimento sublimado. Mas é aqui que eu quero chegar com você nesta meditação. Que assim, deixando os nossos moralismos para lá, sem discutir a homoafetividade, o adultério, essas coisas, o que eu quero chegar é neste ponto de que o Espírito Santo, quando decidiu habitar em mim e em você, ele decidiu abraçar-nos com todos os nossos pecados. Eu sei que tem toda uma tradição cristã para dizer que no céu não entra pecado, que a gente tem que ser purificado, mas não é assim não. Eu e você somos humanos, nós somos pecado, nós podemos até não praticar pecados, mas somos pecado. O que significa ser pecado? Que tudo em nós está decaído. E até essa amizade maravilhosa entre Jonatas e Davi, ela carregava no seu escopo uma afetividade que é pecado da tradição cristã, né? Mas que é pecado no sentido existencial, no sentido de que o Senhor contempla isso tudo, que o Senhor releva e que naquele contexto onde se tratava de dois homens públicos, Deus teve de livrá-los ali, porque a tradição israelita não suportaria dois homens se amando nos territórios de Israel. Eles nem pensavam em discutir esse assunto. Quem está pensando aqui sou eu e você no século XXI. Eles nem pensavam nisso e nem precisavam pensar,
porque eles fizeram uma aliança, eles fizeram seus pactos, eles andaram juntos, os dois adorando ao Senhor, mas talvez um dos dois olhando para o outro assim, ai meu Deus, se eu pudesse, mas esse conflito foi resolvido na presença do Senhor. E aí, é claro, cada caso é um caso, uma coisa é a situação de Jonatas e Davi, e outra coisa é a situação de muitos anônimos que nós temos no nosso meio, que não são reis em Israel e nem têm proeminência pública no Brasil, e que o Senhor pode acolher a vida responsável que eles levam, mas esse é assunto para outro vídeo, né? Talvez um outro vídeo onde eu vá falar de novo sobre Davi e Jonatas. O que eu quero conversar com você hoje é sobre essa graça maravilhosa, escandalosa, que nos acolhe em meio aos nossos muitos pecados. Porque isso que aconteceu com Davi e Jonatas, com Davi e Batseba, aconteceu com Jesus de Nazaré, Deus que se fez gente. Jesus praticou coisas muito santas que tinham uma aparência de promiscuidade, digamos assim. Quando ele acolhe aquelas mulheres, quando ele tem um amigo íntimo chamado João, o discípulo amado, que reclina sobre ele ali na última ceia para ficar sabendo quem é o traidor, né? Então, muitas situações pelas quais Jesus passou tinham aparência de pecado, aparência de absurdo, e talvez a situação em si mesmo pudesse ser absurda. Talvez se Jesus passasse aqui por mais tempo do que ele passou, a Maria, irmã de Lázaro, ia falar assim, ah, Jesus, o Senhor é meu Senhor, mas já está demorando demais por aqui, vamos ter um rolo nós dois? Talvez algumas histórias mitológicas que eles contam sobre Maria Madalena, que a escritura nem fala que ela era prostituta, mas talvez isso poderia se tornar um dia uma realidade no coração dela, não em Jesus. Talvez aquela mulher liberta ali na hora do flagrante forjado pelos fariseus, né? A mulher adúltera pega em adultério, escapou do adultério, mas ai, eu não tenho jeito, Jesus me perdoou, mas acho que agora eu estou desejando é Ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus nos contempla em todas as nossas limitações e Ele sabe nos livrar dos nossos próprios perigos. Porque se havia aqui uma tendência de um relacionamento homoafetivo que, não que a homoafetividade seja pecado, mas naquele contexto ela seria, porque Deus tinha um projeto a fazer através de Davi e uma renúncia a concretizar através de Jonatas, aí Deus sabe livrar ambos do dia mau. Porque não é a relação em si que seria má, mas a relação naquele contexto, daquele Israel que precisava se instituir como reino. Existem coisas que em si mesmas não são pecados, mas elas são pecados dependendo da ocasião na qual elas acontecem, né? Como também o contrário. Por exemplo, Davi tinha várias mulheres, e aquilo não era visto como adultério. Já na nossa geração, a ferramenta se apertou mais, graças a Deus. O Senhor quer que a gente aprenda a amar apenas uma pessoa e com ela conviver. Com as outras, o seu Espírito em nós vai fazer esse amor ser sublimado ou os relacionamentos serem cortados se a sublimação não puder acontecer. Mas é fato que muitos amigos têm um quê de homoafetividade quando se trata de pessoas do mesmo sexo ou de heteroafetividade quando se trata de pessoas de sexos diferentes. As pessoas podem ser amigas, como foram Jean-Paul Sartre e a filósofa Simone de Beauvoir, né? No caso deles, como eles não tinham compromisso com a tradição cristã, eles se amavam e eles se viraram como puderam. O que eu estou dizendo é que nós não deixamos de ser humanos nos nossos relacionamentos, como Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, como Davi e Jonatas, como João em relação a Jesus, como a Maria, irmã de Lázaro, em relação a Jesus, como a Maria de Magdala em relação a Jesus. O que eu estou dizendo é que viver é correr esse risco o tempo inteiro de pecar, mas também viver na graça do Senhor é correr o risco maravilhoso de ver a graça transformando todas as coisas, como a graça de Deus transformou esse grande e afetuoso amor que Jonatas teve por Davi, transformou isso em um amor espiritualmente relevante, porque Jonatas ensinou a Davi a arte da guerra, Jonatas renunciou à dinastia por amor a Davi, Jonatas protegeu Davi do seu próprio pai. Então, se tinha ali uma veia homoafetiva, isso para Deus não fez nenhum efeito, porque o relacionamento não aconteceu. E aqui eu estou dialogando com a tradição judaico-cristã. No mais, o que eu posso dizer é que pecado
em alguns aspectos, ele é relativo à situação no qual ele está acontecendo. E aqui, Davi e Jonatas, se havia alguma tendência homoafetiva, já estavam perdoados, porque o que Deus estava olhando era o amor fiel que ambos tinham por Deus. Pode ser que na minha fidelidade a Deus, eu me perceba um Davi tentado por uma Batseba. Mas até nessas horas, o meu amor a Deus é quem vai pesar na hora dele se ver comigo em relação aos meus pecados. Aqui eu não estou justificando pecado nenhum. O que eu estou te dizendo é que vale a pena andar na graça do Senhor. Vale a pena transformar todo o pecado na presença do Senhor. Vale a pena sublimar tudo o que há de pior em nós, transformando no que há de melhor em nós, porque o Espírito Santo nos habita. Vale a pena. Diria o poeta português, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu diria além. Tudo vale a pena se a alma em Cristo não se apequena. Porque nós temos essa tendência. A gente vai se apequenando. O Senhor é comigo. O Senhor está me proibindo de viver. Deus está dizendo assim, ô irmãozinho mais velho do filho pródigo, tudo que é meu é teu. Você está com tudo aí. Usufrua das ferramentas. Jonatas sobre usufruir. Davi sobre usufruir. João, esperando o seu amado voltar, soube usufruir. E eu e você temos a chance de sabermos usufruir, porque ele nos convida a nele. Temos uma alma grande, uma alma onde todas as contingencialidades, os percalços da existência são transformados em coisas sublimes, coisas maravilhosas, coisas grandes e ocultas que a gente sequer imaginaria pensar. Daí essa história de Jonatas e Davi estarem registrada nas Escrituras. Então, fica com essa meditação. Aqui nós temos 100% a humanidade de Davi e de Jonatas, podendo virar alguma coisa escandalosa para a tradição judaico-cristã. Mas nós temos também 100% a presença do Espírito Santo na vida de Jonatas e Davi, abraçando-lhes a humanidade, cobrindo-lhes as tendências pecaminosas, cobrindo-lhes o pecado que eles são como nós somos, e transformando isso tudo em coisas, histórias e práticas preciosas para o projeto de Deus em Israel. É isso que Ele quer fazer com a sua vida. Ele quer transformar todas as suas más tendências e até as suas loucuras e até as suas coisas estranhas. Ele quer transformar isso tudo em joia preciosa nele. Daí Ele ser amor, e um amor que cobre multidão de pecados. Quer cobrir a multidão dos seus pecados, quer transformar isso em coisas maravilhosas como Ele fez na vida de Jonatas. Confie. Crer no Senhor é também isso. É confiar que aquilo que há de pior em você, se você entrega a Ele como Jonatas entregou e se entregava às obras que Ele precisava fazer, tudo isso entregue a esse amor eterno, é transformado em coisas inefáveis, maravilhosas, carregada de existencialidade, carregada de sublimidade. O verbo se fez carne e a carne se faz verbo, tudo nele. É isso. Que o Senhor te abençoe. Se este vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, entre neste canal, visite a playlist do livro de 1º e 2º Samuel e inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe.